Olá, povo de Deus. Eu sou Jodeilson Silva. Nesse momento irei aqui transmitir a importância dos mandamentos de Deus, que está assim em Êxodo capítulo 20, para o servo e a serva de Deus que serve a Deus, que é um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Pois muitos dizem que estes mandamentos só teve importância para aquelas pessoas lá atrás, quando foi assim dado lá para elas. Será? Será que é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que Jesus Cristo nos ensina dentro dos evangelhos? Será que realmente ele anulou ou cancelou, como alguns falam, a importância desses mandamentos para os dias de hoje, para aqueles que são seguidor seu? É isso que a gente vai ver aqui, que eu irei aqui transmitir através do ensino de hoje. Só que eu quero mostrar para vocês que no livro de Gálatas, bem no capítulo 3, a partir do versículo 24, tem um versículo que diz assim, o apóstolo Paulo, falando nesse versículo, ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossemos justificados por fé. Então a lei, a Bíblia diz que a finalidade dela, o fim dela é Cristo. O fim não é no sentido de final ali, né? Assim, tá ali invalidada depois de Cristo. Não é isso. A finalidade da lei é apresentar Cristo a nós, ao mundo. Assim também os profetas que profetizaram, como Isaías, Miqueias, os ensinos daqueles profetas são muito importantes, mas eles tinham ali como objetivo sempre ensinar, pronunciar para as pessoas a vinda de Cristo. Assim também deve ser qualquer um hoje que ensina as pessoas, deve ter isso em mente, que o objetivo essencial e principal é falar para as pessoas da volta de Cristo, da vinda de Cristo, da salvação que é nos dada por Deus através de Jesus Cristo. E nós também somos salvos, não é pelas nossas obras no legalismo, como se podemos atuar fazendo algo que assim nos dê mérito de pedir a Deus nos dê a nossa salvação como retribuição pelaquilo que façamos ou possamos fazer. Não é por isso que a gente é salvo. A Bíblia diz aqui também, em Gálatas, bem no capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo também diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, quer dizer, as obras da lei, né? Segue-se que morreu Cristo em vão. Então aqui é bem claro que somos salvos é pela graça de Deus que foi nos dada através de Jesus Cristo, tá bom? Não é pelas nossas obras, pelo nosso legalismo. Se alguém tivesse essa capacidade, então não precisava Cristo ter feito assim o que fez para hoje, assim, Deus nos dá a salvação através do sacrifício dele. E em Romanos também, a palavra do Senhor nos ensina que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Deixa eu ler aqui em Romanos, bem no capítulo 3, tem essa palavra que é essencial também para o nosso entendimento. Capítulo 3, eu vou ler aqui, bem no versículo 9, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aqui Paulo falando, né? O que se conclui? Nós temos qualquer vantagem, falando ali dele, do povo judeu, né? Ou seja, será que por sermos judeus, temos alguma vantagem dos demais povos? Aí ele vai dizer assim, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, ou seja, ninguém está isento da graça de Deus, ou seja, de receber ela, para assim ser salvo por ela. Ninguém pode dizer, eu não preciso dessa graça para ser salvo. Eu consigo ser salvo pelos meus méritos. A Bíblia está dizendo, não consegue, porque todos estão debaixo do pecado. E a única forma de sair debaixo desse pecado é pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que ele também vai dizer aqui, em Romanos também capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Ou seja, ninguém está isento, ninguém está livre do sacrifício de Cristo para dizer que não necessita desse sacrifício, pois é por meio desse sacrifício que nós conseguimos se livrar da morte, do pecado, da condenação. Tá bom? Agora, claro, nós somos salvos pela graça de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo, mas isso não nos isenta de também obedecer aos mandamentos de Deus. Aqui também em Romanos, capítulo 3, versículo 31, para você que acha que os mandamentos só eram válidos, só eram importantes para o povo lá no tempo que foi dado a eles, olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Romanos, versículo de número 31. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Uma pergunta. Aí ele diz: não, de maneira nenhuma confirmamos a lei. Ou seja, aqui ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: então agora nós vamos anular, revogar a lei de Deus pela nossa fé? Aí ele diz: não, nós vamos confirmar, ou seja, cumprir. Ou seja, o servo de Deus, a serva de Deus que é salva pela graça, que são salvos pela graça de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, o mínimo que eles devem fazer é atuar nos mandamentos de Deus. E não só ficar limitado nos mandamentos. Devemos ir além, porque é isso que Jesus Cristo vai nos ensinar assim nos evangelhos. Quando assim eu ir transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo nas próprias palavras dele, dentro do evangelho, você vai acompanhar a profundidade que ele exige de nós, usando assim os mandamentos de Deus, para assim também vivermos em obediência. Porque muitas pessoas acham assim: então sou salvo pela graça, então eu tenho que ficar aqui parado e não fazer nada, porque Jesus já fez por mim. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo, ele não tirou de nós também a responsabilidade de sermos obedientes aos mandamentos de Deus, aos profetas, assim também a sua doutrina também. Então é muito importante você entender isso. Cancelou-se a lei, revogou-se a lei. Jesus Cristo disse que não veio para revogar a lei e nem os profetas. Ele veio para cumprir. Porque tanto a lei como os profetas profetizavam a vinda dele. E quando ele veio, ele não anulou ou cancelou nenhum dos profetas e nem a lei. E você vai ver que nem João Batista, quando ali pregava a vinda de Jesus Cristo também não falou para ele parar de pregar ou ali encerrar seu ministério. Pelo contrário, João Batista apresentou Jesus Cristo e continuou também em atividade com o seu ministério. Então Jesus Cristo não cancelou ou também jamais disse que ali o pessoal tinha que parar com aqueles escritos ou ali qualquer um ali tinha que deixar de pregar o reino de Deus. Pelo contrário, ele chama nós para fazer essa obra, cumprir essa obra da missão do reino de Deus juntamente com ele, tá bom? Então vamos aqui para Êxodo capítulo 20. Você vai aprender algo como você nunca talvez ouviu e aprendeu dentro dos mandamentos aqui hoje. Êxodo capítulo 20, no capítulo 19, Deus falou com Moisés para preparar o povo, que no terceiro dia o Senhor iria falar ali com o povo a respeito dos seus mandamentos. Deus tirou o povo do Egito, e assim tirando eles do Egito, foi dar ali os mandamentos dele para preservar ali eles em liberdade. Porque o sujeito que transgride os mandamentos ou viola, ele volta a ser um escravo, volta a ser um pecador. Então os mandamentos, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Deus é sempre para nos preservar assim, livres do pecado, tá bom? Justamente para nos mantermos na comunhão com Deus e com o seu ungido Cristo. Lembrando que somos livres do pecado pelo sacrifício de Jesus Cristo e somos também livres para obedecer a palavra de Deus, assim a doutrina de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Aqui no capítulo 19, Moisés purificou o povo ali, segundo a ordem de Deus. Aparentemente o povo estava pronto. Então Deus, no capítulo 20 aqui, vai pronunciar, falar os seus mandamentos. E algo aqui vai acontecer, porque quando Deus começou a pronunciar, falar os mandamentos,
nós vamos ver que o povo interrompeu Deus. Então, vou começar aqui no capítulo 20. Diz assim: então falou Deus, a Bíblia está afirmando que foi Deus, não foi Moisés ou qualquer outro ser humano. A Bíblia está dizendo: então falou Deus todas estas palavras. Aí vai dizer aqui, ó, qual foram as palavras. Você vê que está na primeira pessoa, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus, ele se identifica para o povo. Ele diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, ali da servidão. Ele se identifica: eu sou aquele que tirou você de lá, do Egito, te libertou daquela vida de escravidão ali, de servidão. Aí ele vai ordenar: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Atenção, você que aborrece a Deus, aqui é o que chamam de maldição hereditária. Então, as pessoas que aborrecem a Deus, aqui a Bíblia diz que o Senhor visita a iniquidade delas até na quarta geração. Então, olha, cuidado para você não aborrecer a Deus, porque até a sua geração pode sofrer consequências. E isso aqui só é removido pelo sacrifício de Jesus Cristo quando a pessoa o aceita pela fé e passa a obedecer a Deus. E diz assim, versículo 6, aí Deus continua falando: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando Deus falou essas palavras, a Bíblia vai dizer no versículo 19 assim, ó: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Qual é o entendimento aqui? É que quando Deus falou aqui, do versículo 1 do capítulo 20 até o versículo 6, o povo que estava embaixo ali do monte, presenciando ali, como diz, os trovões, relâmpagos, o clangor de trombeta, que era Deus ali se manifestando através, né, daquela ação ali, diz que o povo que estava embaixo falou: olha, Moisés, o povo ali todo ficou inquieto, estremecido, aterrorizado, disse que não fale Deus conosco, para que não morramos, mas que fale você conosco e te ouviremos. E o entendimento bíblico é que Deus respeitou, e Deus se calou nesse momento, não continuou falando os demais mandamentos. Aí é onde Moisés vai ter que ir para perto ali daquela manifestação de Deus. Deus vai transmitir para ele os demais mandamentos e ele vai transmitir para o povo. Porque a Bíblia vai dizer que o povo disse isso: olha, que o Senhor não fale conosco, mas que você fale, que aí nós vamos te ouvir. Porque se o Senhor falar conosco, continuar falando, nós vamos morrer. Aí Moisés ainda até falou assim no versículo 20, né? Do capítulo 20, olha o que Moisés respondeu ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim que não pequeis. Quer dizer, Moisés, não, Deus não vai matar vocês, você não deve ficar com medo. O Senhor só veio para provar vocês, para que o temor dele esteja sempre diante de vocês, para vocês não pecar, não violar os mandamentos, a palavra dele. Era isso que Moisés estava dizendo. Aí no versículo 21 diz: o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então Deus, através daquela nuvem ali, estava falando. Mas aí eu achei interessante que Deus respeitou essa aqui atitude do povo, de dizer para que ele não falasse, mas que Moisés viesse falar com eles, que eles iriam ouvir. Foi o que eles disseram. E aí, se nós formos ler aqui, no versículo 7 aqui dos mandamentos, no capítulo 20, que é a continuação dos mandamentos,
você vai ver que já não está mais na primeira pessoa que estava falando. A Bíblia já vai mostrar que realmente Deus calou ali, parou de pronunciar ele mesmo os mandamentos por causa desse pedido do povo. Então foi Moisés ali que recebeu de Deus e teve que transmitir para o povo, que no versículo 7 diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você vê que já não está mais na primeira pessoa aqui o pronunciamento, né? A fala. Porque não está assim, não tomarás o meu nome em vão, porque eu não vou ter por inocente tomar o meu nome em vão. Se tivesse assim, estava na primeira pessoa, ou seja, então era Deus ainda quem estava falando, mas já não está mais na primeira pessoa. Isso mostra que Deus realmente respeitou ali o povo quando eles falaram, para que ele não continuasse a falar, mas que assim Moisés viesse falar com eles, que eles iriam ouvir. Então Deus respeitou, por isso que os demais mandamentos foi passado para Moisés e Moisés para o povo. Ou seja, dentro do entendimento bíblico, as únicas palavras que realmente é de Deus, que saiu ali da boca dele, é de Êxodo 20, versículo 1 até o 6. E aí, o versículo 7 em diante já foi transmitido pelo ali o intermediário. Então isso diminui a importância? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí ele disse, né? Já na segunda pessoa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O que seria isso, tomar o nome do Senhor em vão? É a pessoa, o homem e a mulher que diz que serve a Deus, sair propagando que é um servo, uma serva de Deus, e está totalmente o contrário do que a palavra ensina. E tem muitos no dia de hoje que saem pregando por aí, ensinando as pessoas, sendo que nem ela ou ele põe em prática aquilo que está pregando, ensinando as pessoas. Então isso é levar sobre si o nome do Senhor em vão. Ou seja, nós temos que ser o exemplo. Dentro da interpretação bíblica, no conhecimento hebraico, é isso. Tomar o nome de Deus em vão, isso é você sair levando o nome do Senhor, sendo que nem você mesmo dá o exemplo. E aí, continuando, ele diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Muitos dizem que Jesus Cristo aboliu esse mandamento ou anulou. Bem, esse mandamento aqui ele nunca foi dado especificamente só para os hebreus. Esse mandamento foi dado lá na criação. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e no sétimo ali ele cessou. Então ele também santificou esse sétimo dia, né, como diferente dos demais dias. O fato é que Jesus Cristo, o que ele fez dentro do sábado foi o bem. E há uma lei, né, há um conhecimento dentro da tradição hebraica que no sábado a pessoa deve fazer o bem. Um exemplo, se tem alguém precisando, necessitando dentro do sábado ali de ajuda, de auxílio, está ali no risco de vida, a pessoa deve socorrer aquela pessoa, principalmente quem trabalha na área da saúde, né? A pessoa está ali no dia de sábado, de repente ela cumpre esse mandamento, mas se tem alguém precisando da ajuda dela, a lei da vida prevalece, ela deve ajudar aquela pessoa para ela não perder a vida mesmo dentro do dia do sábado. E foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não aboliu ou cancelou mandamento algum. E lembrando que esse povo no Egito, eles não tinham descanso. E Jesus Cristo também fala, eu sou o Senhor do sábado. Está entendendo? Jesus Cristo ele fala que é o Senhor do sábado. Então como que ele pode ter cancelado ou ter abolido este mandamento que muitos falam no dia de hoje? E esse mandamento aqui não foi dado só aos hebreus. Aqui tinha várias pessoas que não eram hebreias, né? Eu vou dizer do povo hebreu, melhor dizendo. Caleb mesmo, que entrou na terra de Canaã, ele não era hebreu, mas ele aceitou os mandamentos de Deus. Ele entendeu que Deus libertou ele do Egito para atuar assim, obedecer aos seus mandamentos e não violar. E todos aqueles que obedeceram, esses entraram na terra que Deus tinha prometido ali que eles iriam entrar. E teve hebreus que não obedeceram esses mandamentos e ficaram de fora. E teve já Caleb ali com a sua família.
Caleb, ele não era hebreu, mas ele obedeceu e tomou posse da promessa de Deus. Então, meu irmão, o servo de Deus, a serva de Deus, o seguidor de Jesus Cristo, o mínimo que ele deve atuar nesses mandamentos e não se limitar a eles. Devemos ir além, que é isso que Jesus Cristo vai nos ensinar nos evangelhos, usando até os próprios mandamentos. Devemos ir além, para verdadeiramente agradarmos a Deus, sermos filhos de Deus. E aqui ele diz, né? Lembra do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí ele vai dizer, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, ele abençoou o dia de sábado e ainda santificou, separou dos demais dias, tá bom? Então, assim, esses mandamentos foram dados por ordem de Deus. E nós não devemos violar nenhum deles. Certo que no nosso país, às vezes a pessoa trabalha no ofício que obriga ela no sábado ela ir para o seu ofício. Você vai guardar no seu coração. Né? Você vai guardar no seu coração. Nem por causa disso você vai desprezar o sábado, menosprezar, porque de repente no seu ofício aí você tem que ir no dia de sábado. Mas no seu coração você deve fazer isso. Né? Lembrar que é um mandamento que Deus te deu, que Ele assim fez por vontade, não de si, mas para o homem, porque esse pessoal no Egito eles não tinham descanso. E pessoal, então eu vou concluir aqui hoje, depois eu vou dar continuidade aos mandamentos que vai partir de honrar pai e mãe, e eu vou falar para vocês, esse mandamento de honrar pai e mãe, quando eu tive o verdadeiro entendimento da explicação deste mandamento, eu tive que mudar comigo mesmo. Porque eu vi que era um mandamento desse aqui que eu estava em falta, era esse de honrar pai e mãe. Você vai ver a importância do pronunciamento desta ordenança, desses demais mandamentos, no próximo estudo que irei concluir aqui, tá bom? Então, pessoal, este ensino te ajudou a entender algo? Foi edificante? Então curte esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? E todos esses mandamentos de Deus, eles são importantes para os seguidores de Jesus Cristo, tá bom? Que devemos imitar Cristo, assim como Ele nos deixou o exemplo. Que sejamos o exemplo de Cristo, que as pessoas esperam ver nesta terra, nesse mundo. Então Deus abençoe você, a sua família, que o Senhor te dê a paz.